Bom dia, bom dia, Rádio Web Sucesso do Vale. Estamos ao vivo, agora são 7 horas e 43 minutos desta segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. Sejam bem-vindos, estamos no ar para mais um Café com a Cá. Eu sou a Karina Freitas, jornalista e comunicadora. É um prazer estar com vocês nesta manhã de segunda-feira, iniciando a nossa semana. Agora 12 graus com uma chuva leve, previsão de chuva hoje, com máxima de 16 graus. O tempo melhora a partir desta terça-feira, com mínimas de 9 e máxima de 21 graus. Mas hoje, segunda-feira, depois de um final de semana de muita instabilidade, algumas regiões com muita chuva, nós iniciamos o dia com uma chuva mais leve e a possibilidade de garoas ao longo do dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando o nosso Café com a Cá, ao vivo pela página do Facebook para a Rádio Web Sucesso do Vale e também no Instagram da Rádio Web Sucesso do Vale. Hoje nós iniciamos já a nossa manhã com a nossa entrevistada do dia, a Fábio Peixoto, do Varal Store. É um Teu Varal Store, desculpe, a Fábio Peixoto do Teu Varal Store daqui de Gravataí, ali do bairro, ali é São Geraldo, do bairro São Geraldo. É um prazer te receber aqui, minha amiga. Obrigada pela madrugada, né? Porque para estar aqui na Rádio Cedinha, a gente faz uma madrugada. Começou o dia hoje frio e já aqui conosco. Seja muito bem-vindo e obrigado por participar. Bom dia, muito obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de apresentar um pouco da minha história e também da história do Teu Varal. Então, vamos lá. A Fábio, que é daqui de Gravataí. Na realidade, sou natural de Porto Alegre, né, mas eu vivi uma boa parte da minha vida em Cachoeirinha e Gravataí. Meu pai tinha comércio aqui na Cachoeirinha, né, há muitos anos, na verdade até o último dia de vida dele. E o ditado, a fruta não cai longe do pé, né? Tentei fugir do comércio, mas vira e mexe, acabou que eu também entrei para esse ramo. Nos conta então um pouco mais sobre o teu projeto, do teu Varal Stories, aonde que surgiu e há quanto tempo já está no mercado, como que as pessoas acessam também, já nos passa essas informações. Bom, na verdade, o Teu Varal Store, ele é um bebê. Ele está sendo, né, criado. Ele foi formulado, na realidade, dentro de uma necessidade que aconteceu na minha vida. E eu precisava continuar, né, porque eu entendo que, principalmente para nós mulheres, né, essa questão do continuar, ela acaba sendo um pouco complexa, porque a gente tem muitas coisas que agregam dentro do nosso dia a dia, da nossa vida, que a gente tem que comportar para poder realmente continuar os nossos sonhos. E dentro disso foi que nasceu o Teu Varal. Tudo começou, na realidade, porque o ano passado foi um ano um pouco complexo para mim, em questão de saúde da minha família, né, de pessoas que são no meu clã, digamos assim. E no final do ano, meados de novembro, a minha mãe teve um AVC e eu trabalhava no shopping, no Iguatemi. Eu tenho um histórico dentro do Iguatemi de 7 anos, né, graças a Deus em boas lojas, lojas conceituais. E chegou um momento que aquilo ficou sobrecarregado demais. Graças a Deus a minha mãe está ótima, está muito bem, a mente dela está muito melhor do que a minha. A B12 funcionou mesmo, mas A rotina do shopping é muito desgastante pelos horários até tarde, né? na realidade, assim, ó, existe uma grande ilusão que a gente trabalhando no shopping, a gente tem uma vida de glamour. A gente vê muito glamour, mas é uma rotina muito pesada, né? De dobrar horários, principalmente temporadas específicas, né? Dia das Mães, Natal. E isso exige muito da gente. Então, vida social zero. Tu esquece, deixa um pouco de lado essa parte, né? Porque tu foca realmente no trabalho. E eu sempre fui muito focada no trabalho, capricorniana, né? Não tem como não ser. Mas, como estava realmente sobrecarregado para mim, chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão. Como é que eu ia continuar
sendo que eu tinha uma coisa mais importante, né, para também cuidar, porque nenhuma coisa e nem outra estavam sendo bem cuidadas. O meu trabalho estava ficando defasado e em questão com a minha mãe também, e aquilo estava me deixando bem agoniada. E dentro de uma brincadeira, na verdade, na loja, com duas amigas, né, que se tornaram grandes amigas minhas, a Fran e a Tati, as gurias estavam falando, tinha que botar um negócio para ti. Eu disse, mas botar como se eu não tenho nem capital? E a Fábio é muito criativa, né? Eu acho que isso é uma das coisas que tu pode falar bastante. Tu gosta também desse teu lado artesanal, né? É, De na, práticas sim, manuais. Então tu é, conseguiu unir tudo no teu varal. o que acontece é que daí começou essa brincadeira ali, né? Tu tinha que botar alguma coisa. Sabe o que eu botar, Fábio? Do teu artesanato. Eu disse, não, mas só artesanato não vai vingar. E daqui a pouco na brincadeira, Fábio, tu é brechoseira. E quem me conhece mais no fundo sabe que eu sou e que eu adoro. Eu sempre fui muito de ver as vitrines do que tinha no shopping, as tendências, mas buscar na moda alternativa, na moda circular, né, para poder andar dentro desse nicho da moda, digamos assim. Então, começou a brincadeira e daí, comecei, como é que vai ser o nome? E a loja que eu trabalhava, ela, digamos, tinha uma concorrente, que a gente não considerava, né? Mas começou da brincadeira, bota um varal, meu varal, teu varal, meu varal, teu varal, e ficou aquilo na minha cabeça martelando. E aí, quando realmente eu saí da loja e tomei a decisão de abrir, né, a minha própria, veio o teu varal, porque o meu varal pode ser o teu varal. Ah, um ótimo trocadilho. Sim, e pega bem. E a questão da criatividade, eu sempre gostei dessas coisas manuais, já fiz bolsa artesanal, gostava de pintura, mas eu não tinha tempo, então ficava sempre de lado. Ou quando eu estava parada, né, sem estar trabalhando fora, daí sim eu me dedicava um pouco mais. E decorrente a uma situação de saúde, o meu filho um dia me questionou, mãe, por que tu não faz biscuit? Eu disse, não, biscuit não tenho paciência. Aí, o que que tu gosta de fazer? E aí vem aquele momento de reflexão, né? O que que eu gosto de fazer? E a gente muitas vezes só chega nisso quando a gente está na terapia, né? De descobrir os nossos gostos. E realmente, eu estava numa fase da minha vida, naquele momento, que tudo que eu gostava estava ligado a ele. Sim. E aí, reencontrar o que eu gostava de fazer foi muito importante para superar aquele momento. E eu descobri e lembrei que eu gostava de pintar, de fazer artesanato em gesso, né? Pintura em gesso. E eu tinha uma amiga que estava de aniversário, eu estava muito apertada de grana para dar um presente para ela. E ela era devota da Nossa Senhora Aparecida, e eu resolvi pintar uma santinha. E dessa santinha veio outras coisas, incensários, budas, mucambas, namoradeiras, e foi indo, né? Então, quando veio a ideia do teu varal, eu resolvi também trazer o artesanato, né, para dentro da loja, com a moda circular. E isso da brincadeira, né, de que eu não vou fazer um presente artesanal, na verdade é o presente mais especial, né, porque a pessoa dedica tempo, ela Sim, dedica de entender o que que o outro ia achar legal, né? sim. É muito interessante isso, porque hoje tudo é muito na quantidade, né? E a gente ter algo personalizado é algo que faz muito a diferença. E isso hoje no meio do comércio, grandes lojas principalmente, tem muito essa sacada, né? Eu faço essa referência porque eu fiquei 7 anos dentro de um meio onde a gente tem muito aprimoramento, a gente tem que estudar, a gente tem que se informar, se atualizar para poder dar sequência para que esse cliente que a gente vai atender ter o melhor momento da vida dele. E muitas vezes todo mundo fala, vender é a coisa mais fácil do mundo. Só que nem todo mundo nasce com esse dom. Eu vejo como sendo um dom, que ele precisa ser aprimorado. Porque não basta eu ter o dom e não aprimorar. O conhecimento, o estudo, a gente se aprofundar em
passar para o outro como eu gostaria que fosse para mim é muito importante. E é um diferencial também, que ao longo dos tempos foi se perdendo e agora está sendo resgatado, né? De trazer para as pessoas realmente um atendimento personalizado. Isso foi sempre um diferencial que eu tive no meu trabalho, graças a Deus. Sempre fui reconhecida em relação a isso. E com os presentes, né, aconteceu dessa maneira, porque era uma maneira que eu tinha de passar para o outro o que eu gostaria que ele entendesse o que eu sentia por ele, né? Por ela. Então, fazer a personalização da Nossa Senhora, do Budinha, do que fosse, era a maneira da pessoa entender que o meu carinho estava sendo expressado ali. E você fala desse mercado de shopping e de moda. É um local muito competitivo, né? Sim, o que, que acontece? Todas as lojas seguem parâmetros, né? Principalmente em questão de vendas. Então, se a gente não, como profissional, se também não te adapta a isso, tu acaba sendo descartado, ou tu não te enquadra dentro daquilo que eles estão buscando. Então, não basta ser somente um bom vendedor em números, tu precisa ser uma boa pessoa também em equipe. E nem sempre, às vezes, a gente consegue isso, né? Porque nem sempre a gente consegue se adequar a determinada equipe. Então, começa a entender que, olha, isso não é para mim, precisa buscar novos horizontes. E a gente fazer a busca também é muito importante, porque senão a gente fica estagnado e acaba se encolhendo. E eu acho que a gente nasceu para expandir e não para se encolher. Isso em todos os termos na vida, né? Não somente profissional, mas também como pessoal. Sim, e isso é legal, né? Tu pensar que há essa expansão. Eu saio de uma posição de que tem várias pessoas, eu preciso dar conta de várias coisas, porque muitas vezes a gente acha que só consegue fazer aquilo, né? E aí tu Sim. precisa sair por um momento de dificuldade e se reinventar, que foi o que aconteceu contigo, né? Foi. Na realidade, eu posso me considerar uma profissional adaptável. Eu trabalhei do ramo do vidro, né, a seguradora. Eu sempre fiz trabalho de retaguarda para os outros, para alguém se evidenciar. Então, eu fazia toda aquela preparação por trás para que alguém recebesse, digamos, o crédito, né? E eu fiz isso durante muitos anos. Mas como eu falei lá no início, a fruta não cai longe do pé. Essa questão da veia do comércio, ela veio para mim assim, de uma maneira muito inusitada. Eu estava trabalhando de secretária, uma imobiliária, Bem diferente. total, lá na Bela Vista, e era um grupo de sócios, e uma das societárias, ela tinha uma loja. Como a imobiliária era nova, estava em adaptação, chegou um momento que eles entenderam que aquilo não era, né, para seguir, e resolveram fechar a imobiliária, e ela resolveu me convidar para a loja dela. Tinha gostado ali do meu trabalho, eu tinha um filho pequeno, meu filho, na verdade, era pequeno naquela época, eu aceitei, né? Ficar desempregada não era uma opção. E foi o primeiro momento que eu tive dentro do shopping, do Iguatemi. E depois veio outras oportunidades em lojas maiores e mais conceituadas. E assim eu fui fazendo essa escalada, digamos, né, de solidificação da minha carreira. E você comentou que essa questão do teu varal, ele veio em razão de uma questão de saúde familiar. Mas tu também tem várias histórias Sim, pessoais de superação, né? Que eu acho que é até importante, se sente a vontade de sim, falar, claro. porque é uma coisa que às vezes a correria do dia a dia da mulher, né? Sim. A gente acaba não dando a devida importância para a sua saúde. E a mulher é aquela pessoa que vai abraçando tudo. Vem aqui que eu te acolho, vem aqui que eu te Aham. ajudo, vem aqui que eu vou. E aí, em algum momento, tem que parar para olhar para si. Conta um pouco sobre isso, Fábio. Eu acho que é muito importante essa Sim. parte. Bom, eu tenho um histórico de câncer de mama. Eu sou uma recidiva, como é definido, né, pela medicina. Isso significa que a pessoa passou pela situação mais de uma vez, tá? A primeira vez que isso aconteceu, o meu bebê estava com 1 aninho e 2 meses. Eu amamentava e eu era uma vaca leiteira, gente.
Vamos dar um bom português para as pessoas, né, entenderem que não tem mistificação para amamentação. E para mim estava tranquilo, aonde eu estava, eu, né, estava amamentando o meu filho, eu achava aquilo o máximo. E ele era bem gordinho, achava assim incrível poder, né, amamentar o meu bebê. E um dia eu Ele tinha 1 ano e pouquinho, isso faz 1 ano e quanto 2 tempo? meses. Já o Gabriel está com 18 anos agora, já fazem, Deze 17 17 anos, anos. né. E o que acontece, eu estava ali ajeitando, né, os meus melões, e eu senti uma bolinha. E eu pensei: "Que engraçado, não tinha isso aqui ontem, não tinha isso aqui de manhã". E na época até chamei meu ex-marido e disse: "Ah, não deve ser nada, deve ser alguma nódulo de leite". E fui fazer alguns exames, né, e até veio, que era realmente nódulo de leite. Só que algo dentro de mim dizia que estava errado, que não era aquilo. É uma intuição, né, me gritando que tinha que ver, porque alguma coisa não estava fechando. E eu me lembro que a gente subiu até para a serra para comemorar, porque era coisa da minha cabeça. Mas eu estava muito encucada com aquela situação e eu tirei a minha obstetra, na época, da licença maternidade dela e pedi uma biópsia dela, assim: "Tu tá louca?" Eu disse: "Não, eu quero fazer uma biópsia". Me veio aquela ideia, sabe. E eu fiz, e realmente estava escrito lá: "carcinoma". Eu pensei: "Bom, eu não era tão ruim no latim, isso não tá me cheirando bem". E o E teu sentimento de que aquilo estava sim, te incomodando, ele se concretizou. concretizou. E aquela bolinha, ela ia para cá, ia para lá, móvel. Aquilo me deixava mais agoniada ainda, né. E aí, quando eu passei com a médica, ela mesma se assustou, e a doutora Márcia Sudbeck, e ela falou: "Fabi, tu tá com um tumor". E a primeira pessoa que me veio na cabeça, gente, foi a Ana Maria Braga. E eu só tinha olhado a Ana Maria Braga quando eu estava grávida para pegar umas receitinhas diferentes, tá, e engordar meu bebê. E eu pensei: "Se ela conseguiu, eu vou conseguir". Mas claro que eu saí dali atordoada, até a ficha realmente cair, né, de que tá passando, vai vir a passar por uma situação que vai te exigir muito, a gente fica deslocado. Mas eu E mais nunca. a questão da família, a questão de Sim, um bebê claro, a pequeno, o minha mãe já tinha tratamento. perdido uma irmã por câncer de mama, então, tipo, se tinha toda uma situação, como ia dar essa notícia, como ia ser isso para as pessoas. E a primeira coisa que tu teria que fazer era parar de amamentar no tratamento, né? E foi o que aconteceu, né, a primeira prescrição que eu recebi foi uma medicação, para mal de Parkinson, para que estancasse o leite, né, porque eu produzia muito. E foi muito difícil, né, aquele momento, porque o meu filho chorava, querendo receber o mamazinho, e eu não podia, eu tinha que dar mamadeira para ele. Então me exigiu muito, né, em relação a isso, para que eu tivesse força, mas cada vez que eu olhava para aquela carinha, eu pensava: "Eu quero te ver crescer, cara. Vai ser o vai ser uma pessoa que vai me trazer muita felicidade". E foi nisso que eu foquei. E foram 9 meses de tratamento. Nesses 9 meses, gente, eu não era nem loira, tá. Eu perdi o cabelo, eu passei por tudo que precisava, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e foram 9 meses de dedicação. Mas nesses 9 meses também eu reencontrei uma Fabi que, na verdade, eu encontrei uma Fabi que eu não conhecia, uma Fabi forte, porque até então eu sempre fui definida como a chorona da família. Continuo, só Mas chorar não é fraqueza, não. Ao contrário, a gente tem que ser muito forte para é, aguentar mas essas emoções. hoje isso é encarado naturalmente, mas, né, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, até pouco tempo atrás, não era. Antes da pandemia existia muito essa mistificação em relação a muita coisa, desde chorar demais até TDAH, síndrome de Down. Isso foi realmente mais, digamos que, esclarecido depois da pandemia, não é verdade? Então, até a questão do chorar demais era. Eu lembro que quando eu era criança eu também chorava muito e eu tinha aquele apelido da Maria do Bairro, porque era aquele momento que tinha todas aquelas novelas da Thalia, Sim, e aí a gente cresce com isso, não chorar é feio, né? é que chorar é feio, que chorar vai te diminuir, que chorar não é coisa de uma pessoa que seja forte. E eu realmente não me via como uma pessoa, uma mulher forte. Eu me via como uma menina frágil.
E aí, o momento que veio aquele diagnóstico que eu tive que superar ele, vencer ele, e não foi fácil vencer ele. Envolvia muita coisa, né? Principalmente questões psicológicas. Eu sempre fui eu demorei para ser vaidosa, mas depois que eu virei uma pessoa vaidosa, uma mulher vaidosa, tipo, perder meu cabelo foi difícil. Só que foi mais difícil para mim usar uma peruca nos 2 anos do meu filho. Eu usei só para não assustar as pessoas e tudo, mas depois, ai, quer saber? Eu não quero saber disso. Então eu adotei um estilo próprio meu, né? Mais jogging ali, bonezinho, até meu cabelo começar a crescer. Então, tipo, ali sim eu entendi, cabelo cresce, o que importa é estar viva. E esse divisor é onde muda a vida da gente, onde a gente começa a enxergar a vida de uma outra maneira. Porque não é aqui o material, né, que vai fazer a diferença, mas como é internamente, como eu me sinto internamente. Daí ali sim foi aquela virada de chave para eu me enxergar no espelho, uma mulher que estava sem cabelo, mas uma mulher forte. Não era o meu cabelo que era a minha força, né? E daí chegou o momento de pessoas virem até mim e reconhecerem, bah, eu sempre te tirei para uma mulher fraca e hoje eu vejo que é uma mulher forte e é muito bom a gente ter o reconhecimento. Mas, principalmente, eu sabia que eu não precisava do reconhecimento dos outros para entender que realmente eu era forte. E assusta muito. E a gente vê muita coisa. Na época eu era casada, meu ex-marido foi incrível, me apoiou do começo ao fim, a família dele, a minha família, todo mundo junto, né, me dando força. E isso faz o diferencial. Mas eu também vi nessa trajetória muitas mulheres sendo abandonadas. Eu imagino, E é né? triste de ver que mulheres que se doaram para os filhos, se doaram para o marido, para o companheiro, o que seja, e simplesmente recebem pessoas que não querem saber do que está acontecendo com elas. Tipo assim, tu que lute sozinha. E é difícil lutar sozinha, muito difícil. A pessoa tem que ser muito mais forte do que eu precisei ser. E aí eu digo palmas para todas essas mulheres que superaram e superam ainda, né, câncer de mama e tantos outros, tantas outras adversidades sozinhas. E você falou que teve uma recidiva. Isso. 13 anos depois, eu estava ali pegando um sol com meu biquininho e E quando isso aconteceu há 17 anos, você, além da quimioterapia, você fez a cirurgia também, sim, né? E aham, todo o tratamento foi realizado pelo SUS? sim, tudo pelo SUS. Nas duas Não, vezes? na primeira vez eu tinha um plano de saúde. Meu ex-marido trabalhava numa financeira e a gente tinha um plano de saúde muito bom. Então eu fiz uma boa parte do tratamento pelo plano. Mas chega um momento que o tratamento ele precisa ir para o SUS, que é a parte de acompanhamento. Você fica 5 anos em acompanhamento pelo SUS. Daí o plano não cobre e isso é uma determinativa do próprio SUS, onde a pessoa precisa se vincular, né, para receber esse acompanhamento por causa da medicação e tudo. Hoje a gente vê isso sendo desmistificado, né? Nós tivemos a Alice Bastos Neves, tivemos a Cristina Ranzolin, que divulgaram muito isso no meio jornalístico, né? Nas mídias, e é tão importante para sinalizar, gente, não é feio a gente se tocar, não é feio a gente procurar ajuda, e se a gente está com aquele sentimento, com aquela intuição gritando que algo não está certo, seguir a intuição da gente. Porque se isso está acontecendo, é porque dá para ser resolvido. O, o pior é quando a gente passa por cima da nossa intuição, né? E daí depois sim a coisa toma uma proporção muito grande e não dá tempo de resolver nada. Sim, e foi o que aconteceu também agora na segunda vez, né? Isso, eu estava no auge da minha carreira profissional dentro do shopping e nem era 220 volts, tá? Eu estava 440 volts. É, quem conhece a Fábio sabe que ela tá sempre inventando uma coisa, é sempre uma surpresa diferente. Sim, A vida é muito dinâmica. tem que ser, porque a vida é frágil e a gente pode não estar aqui daqui a pouco. Então, eu sempre fui uma pessoa que estava sempre pronta, né? Para vamos fazer, então tá, vamos lá. E eu acho que hoje, claro, essa Fábio está um pouquinho diferente, não está mais no 440 volts, nem no 220, mas eu ainda tenho essa mesma concepção.
tem que fazer, vamos fazer. Não adianta ficar sentada esperando o tempo passar, né, e não levantar e não se movimentar. A gente ter a determinação de que se eu não levantar e não fazer, nada vai mudar, é muito importante a gente ter isso. E aí eu estava, como eu estava falando, eu estava para fazer um preventivo e estava protelando ele. E eu estava lá com meu biquininho, pegando um solzinho na minha folga, me alisei. Foi engraçado, uma bolinha no mesmo lugar. Porque na primeira cirurgia eu fiz o que se chama de cirurgia de perímetro. Só retirei aquele conteúdo do perímetro, né, que era bem na curva da mama. E eu disse, o raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Sim, ele cai 2 vezes no mesmo lugar, pode cair até 3, 4, E foi dependendo. exatamente no mesmo local mesmo, a Sim, no mesma mesmo local, na mão. mesma região. E eu fui fazer esses exames novamente e realmente apareceu, estava lá um novo tumorzinho, agressivo, e ele queria vir com força. Foi diferente do primeiro, então. Não, o primeiro também era agressivo. Também era É, agressivo. mas daí dessa vez eu estava pelo SUS, e eu tive todo o acompanhamento, foi incrível, porque a gente acha, né, a gente sabe que tem muita gente na fila ainda esperando, mas quando se trata do câncer de mama, esse diagnóstico sendo apresentado, as coisas acontecem mais rápido. Mas ainda há muita falta de informação durante esse período, fechou 4 anos agora, né, nesse mês que eu estou nessa trajetória, vai ser um período de 8 anos de acompanhamento agora, como recidiva, aumenta esse prazo. Nesses 4 anos eu vi muita gente que vem do interior, principalmente, totalmente deslocado, perdido, sem orientação, e não é culpa dos médicos, a gama de informação é muito grande, não é culpa do pessoal que é voluntário, que não comporta o número de pessoas, mas existe realmente, né, uma defasagem estrutural em relação a divulgar o que deveria ser divulgado lá no ensino fundamental, né, para as meninas se cuidarem. Essa questão de saúde, ela deveria já vir lá atrás, e não somente quando acontece as pessoas, né? Mas enfim, isso E nós, abrange te... muito mais coisas. Sim, e nós temos comumente a campanha de prevenção sobre o câncer de mama, mas ela é uma fala que acontece normalmente no mês de outubro, né? Sim, Que tem o maior apelo do Outubro Rosa, mas o câncer ele não fica parado nos outros 11 meses, não né? fica. Porque, para ter ideia, nesse meu caso de recidiva, eu passei por 4 cirurgias. Eu brinco, né, que eu saí de melões espanhóis para limões sicilianos, mas continuo na Europa. Mas Realmente é fazer do limão uma uma limonada. limonada, exatamente. Porque assim, ó, é difícil, né, a gente ter que mudar o corpo da gente, a gente passar por uma situação que tu não esperava, porque eu achei que seria somente como foi na primeira vez. Só que não, o momento que eu sou recidiva, muda todo o tratamento, todo o acompanhamento e também até a própria cirurgia. Mas, claro, são casos e casos, e cada caso é individual, cada mulher tem uma situação. A minha foi essa, eu precisei, né, passar por 4 cirurgias para hoje estar com os limões sicilianos. E só que é difícil para a gente se olhar no espelho e ver uma nova pessoa, né? E o que acontece? Sem vergonha de dizer, gente, eu precisei tirar uma parte da minha mama. Eu não passei por uma mastectomia total, eu passei por uma serectomia, que é setorial, mas eu não consegui salvar o bico do meu seio, da mama direita, que é onde eu tive essa questão acontecendo. Então, agora eu estou na fase que eu vou ir para a tatuagem, que tem um profissional que eu gosto muito do trabalho dele, e eu estou para fazer essa parte de conclusão, digamos, com ele, né? Mas são etapas que a gente tem que cumprir, e a gente precisa ter uma coisa que para mim sempre foi difícil, foi aprender a ter paciência. Sair desse 440 volts, ser mais, aceitar, né, o que está acontecendo, mas cautelosamente, devagar, um passo de cada vez. Citou uma coisa assim que acho que é muito importante.
da reconstrução, né? Do não ter Sim, vergonha de buscar. E muitas vezes as mulheres elas têm essa vergonha de buscar o tratamento, ai, sim, de fazer o autoexame, de ir para o médico, porque envolve uma série de preconceitos sim, e de coisas que talvez a gente fique no mundo do imaginário, não traz pro físico, sim. pro presencial, né, pro atual, isso pode sim colocar em risco a vida das mulheres, né? É o Então, que eu acho que acontece muito. Eu deixei claro, eu sou vaidosa, mas eu tive que dominar a minha vaidade. Eu tive que passar por cima dela, passar por cima do meu ego, porque senão eu não estaria aqui nesse momento. De repente, alertando várias mulheres a fazerem os seus preventivos, a não deixar para depois, porque como né, tu falaste, Karina, a gente vai abraçando, eu brinco que às vezes nós somos mulheres polvo, né? Vários braços abraçando várias situações ao mesmo tempo e a gente fica de lado. A gente se esquece. E eu já passei por isso. Agora, há pouco tempo atrás, quando dessa situação, né, com a minha mãe, eu acabei me deixando de lado, porque nesse momento ela precisava mais de mim do que eu mesma. Só que daí chegou um momento que eu também tive que parar e voltar para mim, porque eu tenho um histórico, porque eu preciso cuidar da minha saúde e voltei, né, a minha atenção para mim mesma. Mas a gente entender que, tipo, eu vou ficar diferente, vai ser difícil aceitar, mas eu posso superar, é muito importante. A gente conseguir dar digamos, esse giro, né, de 180 graus, de que a vida continua. Gente, porque passa muita coisa na cabeça, principalmente em termos da sexualidade feminina, né? E sejamos claros, a mulher também tem vontade, a mulher também tem seus desejos. E quando a gente sabe que mulheres que passam por isso passam por uma gama de rejeição muito grande, claro que vai vir na cabeça da gente muita coisa. Nunca mais eu vou conseguir, sim, ter um né, ter namorado, uma vida ter um normal. namorado, alguma coisa. E não é assim que funciona. Nós não deixamos de ser mulheres porque a gente está diferente, porque a gente perdeu uma mama, porque a gente precisou tirar um pedaço. Assim como pessoas que perdem uma perna, perdem um braço, elas Sim. não vão deixar de ser homens e mulheres. Só que, claro, quando envolve a estética, é muito mais difícil. E aí que entra a questão da gente ter o acompanhamento terapêutico, ter boas amigas que Sim. fazem a diferença, né? Amigas que nos apoiam. É fundamental ter a rede de apoio da família também, é muito importante. E voltando lá na tua primeira, no primeiro episódio que você teve o Sim, tumor. Você era mãe, recém-mãe, né? sim. Primeiro filho, uma criança pequena, naquela correria de caminhar, andar, Aham. correr, falar, e Sim, aquela coisa família. E isso de tu despertar e parar, não, alguma coisa tá errado aqui, né? Porque a rotina engole a pessoa, né? sim. E, É, e uma pergunta que eu tenho, né? Eu aham. sei que tu vai falar sobre essa minha manifestação, mas eu tenho uma pergunta. É normal? Você chegou a perguntar, questionar os médicos se neste momento de amamentação isso é recorrente? A mulher também tem que se preocupar? É Muito. uma exceção? O que que eles te falaram? Não, não é uma exceção. Eu não tinha esse conhecimento. E eu confesso que na primeira vez que eu passei pelo tumor, pelo câncer de mama, eu quis só resolver a situação e largar fora, seguir minha vida. Mas aí, nessa segunda etapa, foi onde eu comecei a olhar mais para o lado, a procurar mais informações, até para poder também direcionar pessoas que eu encontrava no meio do caminho, que eu encontro até hoje, e que estão um pouco perdidas. Eu não tinha ideia de que lactantes passavam por isso, pelo câncer de mama. Para mim era desconhecido. Só que é muito normal. Por quê? A mulher ela passa por uma transformação, né, hormonal muito grande durante a gestação. E a incidência de lactantes com câncer de mama é gigante, é muito grande. Só que nós não temos esse conhecimento, não é divulgado, né, nos meios o que está acontecendo. E é muito normal acontecer. Então, assim, quando a gente está na gestação, e principalmente depois,
a questão de tomar a injeção hormonal para não engravidar, daquela questão de quarentena, aquilo ali é uma bomba de hormônios. Então, imagina, tu passou por toda a gestação, durante 9 meses, né, tendo vários picos e declínios, e daí tu ganha o bebê, tu ainda precisa de um bom tempo para te recuperar, e tu vai lá e toma uma injeção. Imagina, né, a bomba que isso traz para o teu organismo. Então, acontece muito, não é raro, é bem comum de acontecer. E aí a gente precisa ter essa atenção e levantar esse alerta também, que é bem importante questionar, né, a obstetra que está acompanhando a, a lactante sobre isso, se realmente é viável para ela ou não, né, questão de histórico de família principalmente. Porque a gente vê as campanhas, né, como a gente comentou agora há pouco, Sim, sobre o Outubro Rosa, ela é focada num público muito específico, né, a partir de 40 anos, sim, mas normalmente as gestações ocorrem um pouco antes, né? sim, e E cada ano que está passando mais precoce, né? então é um público que realmente não pensa, né? Não tem esse acesso a essa informação. Você acha que falta exatamente isso, o Eu acesso à informação? concordo contigo. Acredito que, por isso que eu falei que, que, ao meu ver, eu acho que lá no ensino fundamental já deveria ter essa sinalização de saúde para as meninas. Hoje está muito divulgada a questão do HPV e da injeção para os adolescentes, que eu acho o máximo, porque a gente tem muitos casos de câncer de colo de útero também, entre as mulheres, né? E claro que também não é divulgado que o câncer de mama também pode ser Jovem apresentado no homem. e no homem? É, isso, e é comum de acontecer. Né? Muitos meninos já apresentam incidências lá na fase da adolescência, e depois, quando são adultos, eles acabam tendo. E existe um preconceito enorme em relação a isso, que é uma grande besteira, porque, tipo, somos pessoas, não é o fato de ser homem ou mulher, o fato de alguém que fica doente, que não recebe um alerta, que poderia receber lá atrás, para que depois, quando vai crescendo, vá buscando o acompanhamento certo, direcionado, né? Então, eu tenho um histórico na minha família, vou procurar um oncologista, vou procurar um mastologista para seguir, né? Uma bolinha, para ver e acompanhando essas evoluções, e não deixar tomar grandes proporções. Eu acho que não deixa de ser a questão da prevenção, só que a gente pensar nisso de uma forma mais corriqueira, né? Sim, falaste do Outubro Rosa, ele é muito bonito, eu adoro. Já participei de algumas caminhadas, é incrível, né, ver, né, a caminhada das vitoriosas, mas eu concordo com quem diz que isso deveria ser diário, todos os meses. A gente sabe que existe um calendário para cada mês do ano em relação ao tipo de câncer, alertas, né, da saúde, mas a incidência de câncer de mama no Rio Grande do Sul, ela é muito grande. E eu acho que isso deveria ser revisto em meios de divulgação e de motivação para a questão da mamografia e da ecomamária. Não somente a partir dos 40 anos, mas como tu mesmo falaste, antes, porque muitas meninas estão tendo filhos mais cedo. Eu fui ter o meu filho com 32 anos, já estava velha, digamos assim, mas a gente sabe que às vezes tem meninas de 16 anos. E daqui a pouco acontece uma situação, e eu digo isso porque eu conheci nessa trajetória uma mãe que ela tinha 4 crianças e ela tinha somente 24 anos. E ela estava com câncer de mama, né, estava fazendo um acompanhamento no hospital, mas com 4 crianças pequenas. E foi manifestado justamente quando ela ganhou o último bebê. A gente trocando uma ideia ali, conversando, a gente se achou, e até eu estava fazendo um free numa loja e surgiu o assunto, e eu até me assustei também, porque ela era Sim, muito muito, novinha, muito nova. muito jovem. E isso é uma coisa que é bem preocupante. Eu acho que realmente, né, precisa se ter mais atenção. Daí entra as ligas, entra as associações, todo mundo que faz essa campanha do Outubro Rosa, de repente voltar, fica o alerta, né, a dica, de repente, para Sim, fazer um acompanhamento melhor todos os outros meses do ano. Ou, de repente, mais uma data aí. eu tenho, como muitas pessoas que me conhecem, né, também por rede social e também pessoalmente, sabem,
do histórico familiar que eu tenho, né? Meu pai está em tratamento de câncer de Sim, pele até hoje, está muito bem, graças a Deus, tomando conta de e mudando qualquer tipo de prognóstico, né? sim, Só que a gente sabe que às vezes a questão de 4, 5, meio ano é crucial para o sucesso de um tratamento, né? sim, Tu pode falar isso com certeza, né? Do tempo de que, eu vou lá depois, vai protelando, vai deixando. Você mesmo disse que estava para fazer os exames preventivos, as aham, mamografias, enfim, e aí vai deixando um mês a mais, e às vezes esses 15 dias a mais, essa correria doida que a gente vive, sim, pode custar, sim, o sucesso e até mesmo, infelizmente, não vencer a doença, né? sim, exatamente. Por isso que eu digo que hoje essa fábrica aqui é um pouco diferente daquela lá de trás, porque eu aprendi a respeitar uma coisa que eu não sabia que era o ócio, nem conhecia ele. Eu estava sempre fazendo alguma coisa, sempre na casa de alguém, sempre, né, me ocupando. E hoje eu entendo que eu não preciso estar ocupada o tempo todo. Gente, isso é natural, a gente pode ter um momento só nosso, que seja para fazer a unha, que seja para ler um livro, que seja para pintar, mas a gente se permitir a se voltar para si é muito importante. E não tem problema a gente fazer isso sozinho. O que acontece é que eu ter os meus gostos, ter a minha folga, digamos assim, é muito importante. E não é porque os outros exigem da gente que a gente também tem que estar sempre pronto para atender todo mundo. A gente precisa saber a respeitar o nosso tempo. E a gente manifestar isso para as pessoas é bem importante. Olha, preciso de um tempo para mim, agora não dá. Claro que vai ser difícil a escuta do outro, porque ele está muito acostumado a nos ouvir sempre. Dizendo sim, Exatamente. estou aqui. Estou aqui, deixa que eu resolvo. Ou nem precisa a pessoa cobrar que tu já está fazendo tudo. Mas a gente apresentar isso é importante. E essa nova Fábio? Essa nova Fábio, ela criou o Teu Varal Store. Sim, que nós tínhamos conversado no Isso, início da entrevista e fomos para. dentro Que é uma de. parte muito importante, né? Sim, Acho que dentro. a tua vivência, o teu histórico, o que Sim, aconteceu contigo, é, eu conheço a Fábio já faz algum tempo, é uma história para mim que é muito de inspiração, assim, porque tem muita coisa difícil sim, que aconteceu, tu continua com teu entusiasmo de que a vida é o aqui e o agora, sim, né? Temos que viver o melhor da melhor forma possível. E acho que isso é um grande. Eu fico até emocionada de dizer, porque, enfim, como eu disse, né? Eu também tenho essa questão familiar. Meu avô também teve câncer, infelizmente não resistiu, mas era um histórico completamente diferente. Era uma pessoa que já tinha vários outras comorbidades. E hoje a gente ainda vê, né, que a medicina não é tão evoluída, né? Cada dia que passa a gente vê os números, os índices de câncer de todas as sim, possibilidades. Aqui no Rio Grande do Sul, como tu falasse sobre a questão do câncer de mama, tem uma incidência muito grande. O câncer de pele também tem uma incidência sim, enorme na no Rio região Grande do sul, Sul. aham, Talvez eu acho que se não é o primeiro, é o segundo ou o terceiro maior do país, de incidência de câncer de pele. E são coisas do nosso cotidiano, que às vezes a gente não para fazer os exames porque é difícil, porque é moroso, porque o SUS demora, porque isso, porque eu tenho que levar a criança na creche, eu tenho que fazer 5 horas a mais de trabalho na semana. sim, E aí tu parar e te colocar num outro momento, que eu acho que é isso que tu está vivenciando agora, né? sim. Então, primeiramente, eu agradeço, obrigada, gratidão. Mas isso de ver a vida desse jeito foi um diferencial para mim. E, gente, eu não sou perfeita. Tenho muitas falhas, eu ainda estou em aprendizado, estou em aprimoramento, eu tento ser uma pessoa melhor todos os dias e nem sempre dá certo. Só que eu aprendi a parar de me julgar e de me cobrar, porque eu me cobrei muito, até pouquinho tempo atrás. Né, Tati, né, Fran? Vocês sabem muito bem. Mas, quando aconteceu essa situação com a minha mãe sempre foi uma mulher forte, a minha mãe sempre encarou tudo de frente. Ela realmente sempre foi uma pessoa que
Esteve contigo nos teus dois Sim, diagnósticos, foi teu segurando a braço. minha mão e tudo, né, me acompanhando. Ela é minha irmã. Minha irmã foi incrível comigo nessa fase, porque a minha mãe já não estava mais tanto em condições e eu não estava acompanhada. A minha irmã sempre esteve comigo, meu pai também, quando estava vivo, todas as cirurgias ele estava lá me esperando, né, dando a força dele. Na última, infelizmente, ele já não estava mais, mas enquanto ele pôde, ele esteve. Mas a gente, eu olhava para minha mãe e eu via quanto ela foi forte, às vezes até desnecessariamente. E aí eu comecei a ver que, tipo, eu não quero ser assim, quando não houver necessidade. E a gente conseguir aceitar que eu não preciso ser, né, o espelho de outra pessoa também é muito importante. Assim como eu também não preciso ser forte o tempo todo. A gente aceitar as nossas fraquezas é difícil, mas elas são importantes para que a gente consiga se fortalecer e consiga. Dentro do jiu-jitsu tem uma frase que diz: do chão a gente não passa, e é verdade. A gente fica de joelhos, dá uma respirada e sobe. E foi isso sempre que é uma coisa que eu procuro fazer. Tem dias que são difíceis, tem momentos que acontecem coisas que, né, tipo, tiram a gente do prumo, mas sempre vem um novo dia. E é essa pausa de eu ficar de joelhos e me reerguer. Isso é muito importante. E aí, quando aconteceu a situação com a minha mãe, eu fiquei um pouco perdida. O que que eu vou fazer da vida? Continuo dentro do meio que eu tô, aonde eu não estou conseguindo comportar e uma coisa nem outra está ficando tão boa, ou eu dou uma guinada. E foi aonde aconteceu a ideia, né, de realmente fazer o teu varal nascer. Gente, o teu varal store nasceu com uma mesinha de plástico, literalmente um varal de roupas, tá? Quer dizer, 3 varais. Porque eu queria trazer essa questão temática. Queria trazer um pouco de cor para a vida também, porque eu adoro preto, mas eu acho que um rosa fúcsia, um amarelo, um laranja traz vibração. A gente precisa quebrar essa monotonia do nosso dia a dia, trazendo um pouco de cor, um pouco de alegria, levando com mais leveza. Nem eu brinco lá dos melões e dos limões, porque se eu levar tudo muito só a ferro e fogo, e olha, quem está falando isso, né? Uma pessoa que sempre se cobrou demais. Bate aí, amiga. A gente começa a mudar um pouco. Hoje eu não sou mais uma pessoa tão de correria, eu respeito meus limites, tanto que o teu varal ele tem um horário alternativo de atendimento, porque como eu tenho outras funções na parte da manhã, e eu também preciso descansar. A gente precisa se permitir descansar um pouquinho. Eu abri uma janela diferente. Qual que é o horário de Hoje funcionamento? o teu varal funciona das 2 às 6h30. E é os sábados alternados, porque nem todo sábado também eu tô livre. E Uhum. aí, dependendo, sim, se tem alguma situação que me exige mais, eu fico, né, com o sábado aberto e abro diferente também no horário alternativo, das 10 às 5 da tarde ou das 10 às 4. E o que que Mas a gente encontra lá no teu varal e como que a gente. eu resolvi trazer para o teu varal moda circular. O que é a moda circular? É o vulgo brechó. Mas a moda circular, hoje, no nosso planeta, tem um descarte, gente, de roupas gigantesco. Tem países que têm montanhas de roupas que são descartadas por grandes marcas, porque elas preferem jogar fora do que doar ou do que vender. E isso até é uma chavezinha que está virando agora. Eu estou fazendo até um curso bem interessante que é sobre essa nova revisão sobre troca de coleções. Grandes marcas como Renner, C&A, Zara, entre outras, estão entrando nesse novo nicho, que é fazer as trocas de coleções serem reutilizadas, porque não era assim, era descartado mesmo. O Chile mesmo é um país onde tem uma incidência de lixo de roupa gigantesca. É uma roupa muito barata também lá, né? Sim, mas grandes marcas descartam lá. Tipo, tem lixões que é só de roupa, montanhas. E isso vai poluindo o nosso meio ambiente, nossos oceanos. Então, entra muito essa questão. A moda circular, a moda sustentável hoje, ela é uma alternativa, na verdade já há muito tempo. Só que existia muito preconceito do brechó com
o cheiro da naftalina, né? Sim. E hoje a gente tem brechós, por exemplo, a Peça Rara, que é da aquela atriz, esqueci o nome dela agora, mas enfim. Acho que isso de pessoas famosas que trabalham com brechó, a Fabiana Justus, ela tem um brechó Isso é também. de E alto luxo, na sim, verdade, né? a- e assim, esses brechós, eles estão com uma nova roupagem. E claro que vai ter aqueles mais modestos. Isso conforme o conhecimento da pessoa, conforme o que a pessoa está querendo. Eu estou querendo trazer, e estou, graças a Deus, conseguindo trazer o quê? Trazer a moda circular como sendo uma moda que ela tem continuidade. Todas as roupas são higienizadas antes de entrar para o teu varal, né, e passarem pelo processo de perfumaria, de passadoria, porque eu acho que é importante isso. Ela teve uma história, mas ela pode vir a ter uma nova feliz história. E nada como uma roupa limpinha e cheirosa para a gente colocar no corpo e se sentir bem. Gelson Jonathan, sempre tem alguma coisinha que aquece o coração, um varal. Boa, é verdade. E agora, só para pegar esse gancho, assim. Semana passada nós falamos sobre enchente, né? Aqui Sim, com o Daltro. Você até me comentou que viu a entrevista. sim, aham, Nós vimos muitas doações sim, de roupas, mas era aquelas montanhas de coisas que as pessoas às vezes não têm noção do que enviar, do que sim, doar, do que pode ser utilizado, do que não pode. Você também faz essa curadoria antes, né? sim. Todas as roupas que chegam, elas passam pela revisão. Primeiro, ver como é que ela. Primeiro eu faço a higienização, tá, gente? Eu sou meio chata. Sim, importante, claro, né? Porque assim como tem roupas que eu sei a procedência, tem outras que não. Então, tudo passa pela higienização. Depois eu começo a revisar se a roupa está furada, se está descosturada, se está faltando um botão, se, tipo, pedrarias, alguma coisa que a roupa tem de decoração, está precisando ser reconstituído. E elas são separadas. O que está 100% vai para o teu varal, e o que não está, hoje eu tenho uma assistente de loja, que é a minha mãe, ela me ajuda na costura. Então eu faço manualmente, né, toda essa revitalização dessa peça para ela continuar tendo uma linda história feliz, trazendo felicidade para alguém. E Porque, que né? legal, a tua mãe, que foi a iniciativa de tudo isso, hoje Sim, ela tá contigo trabalhando. sim. Ela vai para lá para a loja comigo, fica lá de minha gerente, fiscal de loja, assistente, segurança. Então, que bom que Isso ela está, está super bem de saúde. graças a Deus, ela superou. Tem algumas limitações, mas comparado ao que poderia ter acontecido, ela está ótima. E eu fico muito feliz em tê-la ali comigo. Às vezes eu tenho que pedir para ela estar mãe, tchau, porque ela é uma chefe Bem bem rígida. rígida. Mas a ideia é essa. Então eu trouxe para o teu varal isso, né? Trazer roupas que estejam 100%. Claro que a gente tem um cesto lá de roupas mais modestas, que não tiveram tanta felicidade em ser diagnosticadas para ir para o varal, mas também eu faço a parte de doação. Tem uma outra etapa que é aquelas roupas que realmente não tem, eu vejo que não tem condições de seguir ali no teu varal, elas vão para uma instituição lá na 103. E eu tenho uma amiga, que virou minha amiga, ela era minha cliente, virou minha amiga, que faz esse meio de campo para mim e leva o pessoal mais carente. Então, tipo, eu acho que entra toda uma questão social também, não é só o vender a roupa. E a roupa já chega lá para essas pessoas, para essa comunidade, Sim, né? Já limpas, já né? limpas, aham. Que é o que a gente deveria fazer. Sim, é. Fazer doações com É, as roupas nessa limpas, questão que tu falaste próprias para aí uso. das enchentes, a gente viu muito descarte, as pessoas, isso acontece muito, tá, gente? Em todo mundo que trabalha com moda circular, as pessoas acham que é um lixão e não é assim que funciona. Nem tudo pode ser continuado, tem coisas que realmente precisam ser, né, Descartadas. descartadas. Mas, claro, descartada da maneira errada, tem a coleta de lixo seco, então, por favor, joguem o lixo da maneira correta. E até mesmo o que é realmente do descarte, é que não tem condições de ser utilizada na moda Sim, circular, não tem condições de ser usada por uma comunidade,
Tem muitas cooperativas que fazem até mop com roupas, Sim, né? a gente vê, aqui no Rio Grande do Sul tem muita coisa, gente, muita coisa. E fora do estado também, até esses dias eu estava vendo uma reportagem, o pessoal do Ceará, lá do norte, fazendo com a reciclagem de tecidos uma arte, e a coisa fica incrível. Então, assim, tem muita gente capacitada, e literalmente capacitada mesmo, que tipo, usa a sua criatividade para formular outras coisas, reinventar. E é muito legal. Daí a gente vê que o ditado brasileiro não desiste nunca, né? Tá sempre inventando uma coisa. E daí entra isso também. Também sou brasileira e utilizei essa questão aí de um momento que não foi tão bacana, foi de adversidade, de me reinventar. E nós, mulheres, eu friso nisso porque não é sendo feminista, não tem nada a ver com o discurso feminista, mas nós mulheres, nós temos mais dificuldade de voltar para o meio quando a gente está encarando uma situação que está fora do nosso controle, né? Questões de saúde, principalmente. E eu digo porque eu já passei por preconceito de estar numa empresa que no momento que eu apresentei que eu tinha o histórico de câncer de mama, 2 dias depois eu fui demitida. E é claro, ninguém me apresentou isso, mas depois eu vi a saber que o motivo de eu ter sido demitida é porque eu tinha um histórico de saúde, que eu podia comprometer as férias do pessoal que tinha me contratado, porque eu podia estar doente. Então a gente sabe que a discriminação existe, e só que ela é velada. Ela não é apresentada tão sinceramente, deveria, porque é mais fácil daí da gente encarar a situação e levantar para seguir o rumo da gente. Porque tu fica pensando, o que eu fiz de errado? Né? Qual foi a parte que eu errei ali, se eu estava fazendo tudo direitinho, estava me dedicando, estava aprendendo? E aí tu entender que não foi pela tua capacitação profissional, mas pelo teu histórico de saúde. E isso não me diminui como profissional, nem como Nem pessoa, como pessoa, muito menos muito como menos. pessoa. Né? Só que daí a gente vê que as mentes ainda são muito reacionárias, muito pequenas, e que encaram essas situações como situações de problema. É um problema, é uma pessoa que é um problema. E não é, gente. Nós não somos problemas. Nós somos pessoas em aprendizado que podemos evoluir. Mas, como diz o ditado, Deus nos capacita, mas Ontem, eu preciso fazer. fazer a minha parte. Agora, eu estava assistindo uma série ontem que a história. Eu sou muito ruim de nomes, tá? Porque como eu estava assistindo duas séries Sim. simultâneas, então eu não sei qual das duas é. Mas, enfim, a história falava de uma médica que ela tinha ficado nos últimos 4, 5 anos estudando para participar de uma vaga em um outro local. E Sim. ela havia sido escolhida, e aí ela recebeu o contrato para assinar e ela poder ir para este novo desafio profissional dela. E uma das cláusulas do contrato é que ela não poderia engravidar durante 2 anos, porque poderia comprometer tudo. Isso não é uma coisa que é da ficção, que é uma série do Netflix. Não, é uma coisa real. Né? E a gente sempre fala disso da mulher, que ai, a mulher ela pode ficar em sua idade reprodutiva até 5 períodos fora, até 3 períodos fora, se ela tiver 3 filhos, né? Sim. E aí agora, além disso, mais uma pessoa que passa por uma doença muito difícil, passa por mais essa questão de que você não pode ficar aqui na empresa porque tu teve um diagnóstico. Mas se teve um diagnóstico não significa que em algum momento isso vai acontecer de novo. Infelizmente aconteceu, Sim, mas não foi é num um outro padrão. momento da minha vida bem diferente. E E aí tem que lidar com mais isso. assim, a pessoa que era minha gestora na época, ela foi incrível, Gisele de Grazi, te amo. Ela, além de ser uma mentora para mim, onde ela me mostrou muitas capacitações que eu tinha, ela já tinha sido minha gerente no outro momento, ela me acolheu e me apoiou. A empresa que eu trabalhava também me acolheu, tenho muita gratidão. Só que depois, quando eu voltei, já não tinha mais a ver comigo, apesar de eu chegar e muitos clientes me reconhecerem, voltarem, me procurarem. Eu fiquei muito feliz de saber que 2 anos que eu fiquei afastada não diminuiu o trabalho que eu tinha feito. Mas a gente ir reconhecendo que tem coisas que vão mudando e que a gente precisa ir se adaptando. Eu acho que ser adaptável é importante ao longo da nossa vida,
porque se eu ficar engessada, estagnada, nada vai evoluir. Isso entra tudo. Pessoas que fazem parte da nossa vida e chega um certo momento que não fazem mais, situações profissionais, tudo. A gente precisa se adaptar para fazer esse nosso eixo ser fluxo, né? Ele fluir com naturalidade, porque senão a gente fica ali presa e nada acontece. Muito bem. Eu tenho umas mensagenzinhas aqui das pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Bacana. Então vamos mandar alguns abraços para Sônia Maria, que nos assiste de Balneário Pissarras. Olha só. Vai Santa Catarina na escuta. Bom dia, meninas. Bom dia, Sônia Maria. Obrigada pela tua audiência, pelo teu carinho. E nós também aqui na página do Facebook da Rádio Web Sucesso do Vale, nós transpomos fronteiras. Fonseca Pinto nos assiste de Portugal e na Bélgica. Olha só, que maravilha. Viu? Aqui estamos muito chiques. A Sônia marca um pessoal aqui que a gente manda um abraço. A Yara Paz, a Shirley Gonçalves, a Helenilda Ribeiro, a Lígia, Gilson Silva, Juliana, Marilene da Silva, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Paulo, também, que nos acompanha junto com a Mari. Então, nossa audiência aqui, Fábio. Ai, que bacana, gente. A Samira Silva também. Então, vamos aproveitar e mandar qual é o endereço do Instagram do Teu Varal. O endereço é @teuvaralstore. Lá você vai encontrar perfumaria e também personalizados. Isso é uma coisa importante até que eu queria também frisar. Como eu tinha um capital muito mínimo para começar o meu trabalho, eu fiz uma parceria de trabalho para a parte de perfumaria com a Le Provasque, lá da... Me deu um branco agora. Mas enfim, depois eu deixo ali grifadinho o Instagram dela. E também com a Priscila Graven, que tem o Nobre Mimo. Então você vai encontrar, além da parte de moda circular, também vai ter os personalizados e a parte de perfumaria. Porque nós mulheres adoramos, né, ficar cheirosinhas, uma maquiagem, um gloss, uma coisinha ou outra. Sim, dá aquele Isso. Então, além do artesanato, tem os personalizados, né, das canecas, da avental, camiseta, o que a pessoa quiser, a Priscila, ela formula. Então, eu abri esse espaço para ter também essas collabs, digamos assim, e divulgar o trabalho das minhas amigas, porque quando é comigo, elas também me apoiam, e eu acho que é isso, nós precisamos nos fortalecer e fazer uma rede de uma apoiando a outra para fazer a coisa crescer. Então, que seja um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente vai crescendo juntos. As mulheres se empoderando. E qual que é o endereço lá? É na rua Dr. Jorge da Costa, no 406, na parada 72, em Gravataí, bairro São Geraldo. Gente, não tem erro, quem é de Gravataí conhece o seu Bigode do Vinho, é do ladinho. É a casinha mais charmosa da rua, uma casa laranja, cheia de plantinhas, porque eu tenho clientes maravilhosas e eu tenho ganhado muitas plantinhas delas. Então, assim, eu estou fazendo um jardim na frente da minha casa que está ficando muito bonito. Virou mãe de planta agora. Mãe de planta. A Cristiane Silveira nos assiste, nos manda um beijo lá de Encruzilhada do Sul. Beijo, minha prima, linda. Ah, que legal. E, Fábio, como que as pessoas podem contribuir com o Varal Store, né? Gente, atualmente, eu acho que a maior contribuição é aceitando a moda circular. Deixando o preconceito de que somente a roupa nova com etiqueta é que tem validade. É muito legal, e eu digo isso porque eu trabalhei numa marca americana, com 50 anos de tradição, muita coisa que vem nova, assim como outras marcas que eu representei. É maravilhoso a gente botar uma peça nova. Mas tem peças que elas são únicas e que a gente não vai encontrar no shopping. Que elas trazem história. Tem peças vintage hoje, a gente tem, né, a etiqueta do CGC, que é bem importante para o pessoal que gosta mesmo de peça vintage, tem todo um direcionamento para isso.
Mas às vezes a gente chega numa loja de moda circular e a gente bate o olho numa peça que aquela peça estava te esperando. E eu digo isso de carteirinha, tá? Eu tô com um palinho agora, que quem estiver assistindo vai ver. E quando eu vi ele, eu fiquei encantada. Ele estava me esperando. E é assim que funciona. Então, abram o coração de vocês e a mente de vocês para a moda circular, porque ela traz história e ela pode trazer muita felicidade pra gente. E quando a gente é criança, vai passando aquela, do irmão mais novo, do irmão mais Sim, velho pro irmão mais novo, do primo mais velho pro primo do meio. Mas aí, essa passagem de roupa de familiares, elas sim, podem também fazer diferença em outras pessoas que a gente não conhece. sim. E então, assim, ó, se você tem uma roupa, uma peça de roupa que você acha que, tipo assim, não combina mais comigo. Tem uma teoria, né, que se a gente ficou 2 invernos ou 2 temporadas que a gente não usou aquela roupa, ela tem que seguir adiante, porque ela já não faz mais parte da nossa história. E é assim que funciona. Eu acho que a gente tem que ter fluxo, fluidez, né? Sempre para renovar e coisas novas virem na vida da gente. Porque senão a gente fica, né, estagnado e ninguém nasceu para ser estagnado. Vamos lá, bora lá. Que papo legal, Fábio, que papo legal. E há quanto tempo tem o teu Teu varal? varão, bebê, a Bebê, gente está né? fazendo 3 meses. Olha só, o Dia, mêsversário. meu aniversário agora é dia 23, 3 meses. Eu demorei um pouquinho para fazer ele abrir as portas, porque eu estava sozinha, tá, para fazer tudo. E eu fiz tudo mesmo. E a Fábia é muito caprichosa, gente. Vocês acompanham lá no Menino, Instagram. Menino, por enquanto ainda não. Eu tô com esse projeto. É que assim, ó, eu fiz um planejamento estratégico para o teu varal nascer. E para isso acontecer, eu estou fazendo uma estruturação. São degraus. Vai entrar a parte masculina, mas mais adiante. Por enquanto, eu estou solidificando a parte feminina, entrando, né, com essa questão da perfumaria também, acompanhar, principalmente as mulheres gostam, para depois mais adiante vir com a parte masculina. Já estou tendo pedidos, mas peço um pouquinho de paciência, que o decorrer vai vir sim. E para isso a gente precisa contar com o apoio dos homens, né? Porque o homem usa roupa até ela se Sim! desmanchou. Ela não dura 2 invernos no guarda-roupa, ela Dura... dura 2 décadas dentro do Sim, guarda-roupa. aham. Não é verdade, Gonçalves? Não É, é? né? Vai dizer que não tem um casaquinho que usava quando tinha lá na tua juventude, lá em 18. uns 18, tem, né? É bem Tem esse assim, casaquinho que gente. acompanha. É bem assim mesmo que funciona. Eu tenho muitas mulheres procurando, né, peças para os maridos, namorados, filhos, mas poucos homens procurando. Até hoje na loja, realmente entraram somente 3 rapazes, tá? Atrás de peças para eles mesmos. Mas é como eu falei, é uma escalada, tá no projeto, mas por enquanto ainda não. Vamos ficar por enquanto dentro das mulheres, né, para depois sim entrar com a parte dos homens. Eu lembro que quando eu trabalhei na ACD, a ACD tinha um bazar que toda venda era Sim, revertida para a instituição, né? Associação de Assistência Criança e Deficiente. E nós tínhamos uma dificuldade gigantesca com o vestuário masculino, e o que chegava masculino aham. não tinha a menor condição nem de voltar para doação. Sim, porque tem É, esse estereótipo, o homem usa até realmente acabar. a camisa, tu diz para ela assim, ó, vamos na padaria tal. Ela sabe o endereço, Aham, ela te conduz. sim. Então, homens, por favor, comecem a adotar uma diferença no seu cotidiano para Abram que a para que a mente, moda realmente possa se circular. fluir, ser circular. Não adianta ser só sustentável, gente, tem que ser circular também. É isso da sustentabilidade, você tinha dito, né? Da despesa que a moda tem, né? Sim, E para a produção da linha, do algodão, é litros e litros de água, água, né? sim. É como a carne, você Uhum. utiliza muita água para a produção, né? Então, vamos contribuir para que a gente coloque as nossas peças para circular. Acho que é uma coisa muito legal, né? Que a gente sempre tinha, realmente. Às vezes a gente para ver bobagem assim no Instagram e tem, esses dias eu vi, você voltando com as suas roupas do brechó e as pessoas assim, como se fossem uns zumbizinhos, assim, Aham. né? Existe essa mistificação que brechó é roupa de morto. Gente, se a pessoa morreu e a roupa ficou, qual é o problema?
Não tem problema em relação a isso. Ele vem buscar. Ela vai vir buscar, isso aí é Alguém vai vir buscar. mistificação. Mas assim, É um a preconceito. pessoa usou a roupa, beleza, ela morreu, mas todos nós vamos morrer. Isso é a lei da natureza, nascer, viver, morrer. Então, independente da roupa ter sido minha e eu colocar lá no teu varal, ou de alguém que já é falecido, isso não vai fazer a roupa perder a validade dela. Não é isso que vai fazer a roupa ser bacana ou não. E a Fábio passa por um processo de exorcismo, junto Sim, com a limpeza, claro. junto com a higienização. Não, mas isso é importante, tá? A energia existe e eu tenho lá os meus preceitos. Então, tipo assim, ó, a gente lava, a gente, né? Eu tenho ajuda para fazer isso, não é só eu. O volume de roupas também é grande, principalmente agora nessa parte do inverno, né? Tem As que, peças são mais sim, grossas, mais né? grossas, mais pesadas. Mas uma lavada com anil, para depois sim um processo de higienização com sabão em pó, com tudo o que precisa para a roupa estar sempre cheirosinha. E às vezes as pessoas dizem que mas eu chegava a lavar. Não tem problema. Cada um faz do jeito que gosta. Eu estou fazendo do jeito que eu gosto. Eu estou apresentando uma peça que já passou pelo processo de higienização, porque eu acho que é importante, porque ainda mais se a pessoa quer provar e tudo. E uma peça perfumada, que tem a sua validade, né? Não é tão legal quando a gente vai no shopping e entra numa loja perfumada? E por que tu não pode entrar numa loja de moda circular e ser uma loja perfumada? A minha loja é perfumada. Convido vocês. Venham Muito conhecer. bem. Então, mais uma vez, qual é o arroba lá no Instagram e o endereço? @Teuvaral Store. Rua Dr. Jorge da Costa, 406, Parada 72, Gravataí. Fábio, muito obrigada. Acho que tem uma longa conversa. O Fábio é uma pessoa que um papo muito agradável, né? Tem mais alguma Obrigada. coisa que você gostaria de falar sobre a tua história? Deixar uma mensagem, eu acho que é muito importante deixar uma A mensagem para as mensagem que eu mulheres. quero deixar é a seguinte: meninas, mulheres, façam seus preventivos, se toquem. Não é feio a gente procurar ajuda, pedir para o médico que quer fazer uma ecomamária, que quer fazer uma mamografia. É lei hoje em dia, se você tem um histórico dentro da tua família de câncer de mama, podes pedir a tua mamografia ecomamária. O médico ele tem que te dar a requisição, ele não pode se negar. Então, não custa nada a gente se prevenir. A prevenção é a melhor coisa que pode acontecer. E eu digo aqui, ó, quem está me olhando aí no Facebook, eu estou aqui por causa da prevenção. Primeiro, porque eu segui a minha intuição, e nós mulheres temos a intuição fortíssima. Se a gente não segue a nossa intuição, a gente quebra a cara, daí depois a gente se arrepende. E pela prevenção. Então, previnam-se, não custa nada. Eu acho que a maneira da gente se respeitar, da gente se tratar com amor, com carinho, é a gente se prevenindo. Fazendo os preventivos, assim, ó, o SUS tem N problemas, mas essa parte de acompanhamento, ela é muito bem estruturada. Existe ainda um pouco de falta de informação de algumas coisas, sim, mas dentro do que se busca para essa questão do câncer de mama, há um bom apoio. Então, busquem os seus direitos, existem leis, tem o IMAMA em Porto Alegre, que assim, ó, faz um trabalho digníssimo e maravilhoso. A Rosane Marchetti, jornalista, é uma pessoa que eu admiro muito, porque ela apoia muito, ela também já passou por uma situação dessa, ela está sempre divulgando nas redes tudo que o IMAMA consegue de vitória, e, gente, o Instituto da Mama aqui no Rio Grande do Sul, ele já conseguiu muita coisa que em outros lugares no Brasil ainda não foram solidificados. Então, assim, ó, busquem seus direitos, permitam-se a se prevenir, e sejam felizes. E em Gravataí tem a Liga Gravataense de Combate ao Tem. Câncer de Na Mama, né? realidade, existe a liga em todas as cidades, né? Eu confesso que eu não faço parte da liga. Eu faço um acompanhamento hoje dentro do Conceição e todo o projeto de ser voluntariado lá, tá fazendo preparação. Até parei por causa dessa questão do shopping, que eu não estava conseguindo conciliar os horários, mas estou retomando agora, já que eu estou mais com horários mais flexíveis, para participar lá da liga no Hospital Conceição, que é um hospital que é 100% SUS e hoje ele tem uma estrutura incrível em relação à mastologia.
Doutora Francine, muito obrigado pelo carinho, pelas puxadas de orelha. E eu acho que eu agora estava olhando o teu cabelo, eu tenho o diagnóstico de alopecia androgenética, né? Sim, Sabe disso. sim, Então eu sou uma pessoa que eu tô sempre perdendo cabelo. O cabelo pra mim, se ele tá é mais como ele tá no chão do que na minha cabeça. E ano passado, foi um período que eu consegui ficar uns 3 anos com o cabelo comprido e eu fui lá e cortei. E aí eu doei 30 centímetros de cabelo pro Instituto do Câncer Infantil, que era uma sim. coisa que eu sempre quis fazer, né? Era uma promessa pra mim. E você, cabeluda, né, também pode fazer isso, né? Pode, eu já fiz 2 vezes, gurias. O pessoal que me conhece sabe que eu usei cabelo curtinho há muito tempo. E aí a minha mãe pediu para me ver com o cabelo comprido novamente, foi onde eu parei de cortar e deixei ele crescer. E tá crescendo, tô deixando para ver o que vai ficar, mas cortar o cabelo é bem tranquilo, tipo, já fiz a doação lá pro hospital da criança 2 vezes também, e é muito legal, porque assim, ó, eles têm um projeto muito bacana que é de fazer as peruquinhas para trazer para essas meninas, né, que perderam seus cabelinhos, se olharem no espelho e se reconhecerem novamente. Porque o mais difícil de tudo justamente é isso, é o se reconhecer, te olhar no espelho e tu te reconhecer sendo aquela pessoa que tu era. Claro que a gente vai mudar, mas a gente saber e ter a perspectiva de que o cabelo vai crescer novamente. E vai crescer diferente, vai vir diferente, mas que ele vai voltar, porque é a continuidade da vida, né? O novo dia, o novo amanhã, essa esperança. Então, não tenham medo de doar, é um projeto muito bacana e que realmente vale a pena a gente participar. E o cabelo realmente chega para ser feito as peruquinhas, tanto para o Instituto Câncer Infantil, que foi onde a Fábio também Sim, se doou, eu também doei, mas também a ONG Cabelaço, né, que faz para as sim, mulheres que enfrentando o câncer, câncer de mama, enfim, qualquer um dos cânceres, sim, porque é isso da vaidade, né? A pessoa, além da vaidade, a questão do preconceito. As pessoas olham assim, mas você tá com lenço na cabeça, bata, deve estar fazendo alguma coisa. sim. As pessoas te olham com uma cara Mas sabe que tu diferente, falou né? uma coisa bem interessante, né? A questão do preconceito. O preconceito está na própria pessoa também. Porque quando eu fiquei a primeira etapa sem cabelo e eu tentava disfarçar, a impressão que eu tinha que estava todo mundo me olhando. E as pessoas às vezes nem estão olhando pra gente. Mas a gente está com aquela neurose, tá me olhando, tá me olhando. E aí quando eu desprendi que eu andava de bonezinho, subia toda a independência que eu estava fazendo uma parte do meu tratamento lá no Moinhos, daí ia caminhando para ver gente, pegar um pouco de sol, de bonezinho, tipo, gente, as pessoas não estão cuidando se tá com cabelo ou não. E é muito legal ver as mulheres que são corajosas e que passam na rua hoje e elas estão lá sem um fiozinho de cabelo. Porque mostra que realmente elas já entenderam tudo. Não é o cabelo que vai fazer a mulher. Né? O que faz a mulher é a força dela. É, com certeza. E a gente falou aqui só para compartilhar. Quem quiser saber informações, então aqui de Gravataí, né? Que é a Liga do Câncer, você pode acessar o site ligadocâncergravataí.com.br. Agora, falando ainda sobre tratamento, né? Eu acho que isso é uma outra coisa que também que as mulheres têm muito medo, porque acaba sendo a pessoa Vulnerável. ela fica vulnerável, ela tem parte de si cortada, né? Ela fica mutilada, Sim. mas hoje o SUS também, em determinado momento do teu tratamento, ele também propicia uma reconstituição, É né? assim, gente, o SUS ele propicia se a gente dá continuidade, tá? Porque o que acontece? Existem protocolos que as equipes médicas têm que seguir e elas vão até um momento que elas entendem que tá tudo bem, que é isso e, né, e vai ver tua vida. No meu caso, digamos que eu bati pé que eu queria mais, porque é um direito que nós temos, por lei, de ter toda a finalização. Óbvio que nem sempre é possível, mas em alguns casos sim. No meu caso, teve que ser feita uma avaliação, uma adaptação. Como eu falei, eu saí de melões espanhóis para limões sicilianos. Eu reduzi a mama, porque eu fiquei com uma mama grande e uma pequena. E no Então, SUS tu também pode fazer essa sim, compensação de sim, tamanho entre elas. o SUS daí
passei por essa parte estética que eles denominam, que daí o que acontece? A questão toda é a cura. Vamos curar e tchau. Só que se você quer dar continuidade, que foi o meu caso, eu queria ficar proporcional. Eu queria me enxergar e ver que, olha, pelo menos está tudo certinho, porque dava para ficar, né, daquela maneira. Então eu persisti e eu dei sequência, como eu falei, foram 4 etapas e agora eu estou indo para uma 5ª etapa, que é a etapa de tatuagem, que dentro do hospital tem um projeto social também, que fica lá no mezanino da parte de oncologia, que dá um suporte até com reiki para as mulheres, né, que passam por isso, e está entrando também a questão de avaliação para tatuagem, para encaminhar para alguns profissionais. Quem quiser, que está passando por isso, eu também tenho profissionais para indicar, muito bons, que é até o profissional que eu quero fazer. Mas assim, tem todo um período, né, gente? Tem cicatrização, não é assim, eu saio de uma coisa e já vou para outra. Por isso que eu falei, são etapas que a gente aprende a ter que ter paciência para respeitar, para fazer dar certo. E quem quiser conversar contigo precisa. Eu sei que é muito difícil falar sobre isso, né? Mas eu acho que o que a gente conversou no carro, Sim. né? Se tu conseguir contribuir para que outras pessoas se olhem, vá Sim. buscar atendimento, que ela comece um tratamento caso haja um diagnóstico de uma forma mais precoce, a tua missão está cumprida, né? E eu tô aberta. É só me chamar lá no @fabi.bi e a gente conversa. Gente, eu não sou a solução da vida de ninguém. Eu tenho muito claro isso, e que fique claro para todos. Mas o que der para direcionar, para sinalizar, para orientar, E estamos até para junto. escutar, né, amiga? Exato. Eu Estamos acho. junto, porque tem muita gente que está precisando de informação e existe aí, como eu falei, essa falha no meio do caminho aí de direcionamento, que é bem importante. Eu sou curiosa, né? A Karina me conhece, eu sou metida, curiosa, eu vou lá, corro atrás, tipo, isso está tudo na minha vida, então, tipo, eu fui correndo atrás de informações que eu nem sabia que existia. Por exemplo, que eu tinha direito à fisioterapia. Gente, tem uma lei, eu nem sabia que ela existia, fiquei sabendo depois de meses que eu já estava, né, no tratamento, porque eu também passei pelo esvaziamento axilar, que é uma coisa que prejudica demais a mulher. E existem leis, existem situações que a gente pode reivindicar os nossos direitos. E com o diagnóstico, você tem prazos para que o SUS te dê o Sim, determinado atendimento, para que ele te encaminhe para uma consulta com especialista, para que você faça uma cirurgia. A gente sabe de toda a morosidade, sabemos, mas procure informação, procure as instituições, as ligas. O IMAMA é um local que eu já conheci o trabalho deles, é fantástico, e eles então, estão sempre de braços abertos para receber a gente. sem nenhum custo, Sem né? custo. Olha, até advogado. E eu digo por experiência minha própria, porque eu queria uma orientação e eu fui até lá e recebi orientação totalmente gratuita. Então, assim, elas estão de portas abertas, é um lugarzinho pequeno, acolhedor, e a gente realmente consegue sair de lá com a mente, olha, bem mais aberta. E o IBAMA vocês podem pesquisar eles pelas redes sociais, também pelo site. E ele fica ali no Moinhos na Doutor Vale, né? Isso, Pertinho do aham. Shopping Moinhos. E saibam que medicamento, tratamento, tudo isso também é possível pelo SUS. A gente sabe que não é uma batalha fácil, mas Não é impossível. não é impossível. E tá aqui a Fabi linda, loira e maravilhosa, com Obrigada. novos projetos, contando que sim, é possível superar. Sim, O raio, infelizmente, caiu 2 vezes no caiu. mesmo lugar, mas que trouxe uma mulher de força, né? Sim. Que preparada para todos os desafios e que está aqui contando sua história, empreendendo num local que é muito difícil de empreender, né? O Brasil é um lugar muito difícil de empreender, né? De ser empresário e ser empreendedora. Total. Gente, eu só tinha as roupas do meu guarda-roupa da minha irmã, que emagreceu 34 quilos. E foi a criatividade e a força de vontade para fazer a coisa acontecer. E graças a Deus, hoje, como eu falei, é uma escalada. O teu varal ele está sendo estruturado para seguir forte.
que vai seguir, conte conosco aqui na Rádio Web Sucesso do Vale. Fábio, muito obrigada pela tua Agradeço a participação. oportunidade. Isso é muito importante. Eu espero, assim, que quem me escutou hoje, nos escutou, e se alguém da família está passando por alguma situação como essa, seja capaz de acolher essa pessoa, né, e levar um pouco de força também. Porque, é como eu falei, a gente pode sozinha, pode, mas se a gente tem uma rede de apoio, isso aí faz a diferença. É verdade. Deixa mais uma vez o teu arroba do teu Varal Store e o endereço para as pessoas agora para a gente dar um tchauzinho. @Teuvaral Store, na rua Dr. Jorge da Costa, 406, parada 72, em Gravataí. Fábio, muito obrigada. Sucesso, vida longa ao teu Varal Store. Conte Obrigado. conosco aqui na Rádio Web Sucesso do Vale, falando para Gravataí, Cachoeirinha, Glorinha, Alvorada e Viamão. E até Encruzilhada do Sul. E Encruzilhada do Sul, Pissarras, Portugal, Bélgica. Nós estamos transpondo fronteiras. A Rádio Web Sucesso do Vale. Amanhã temos um encontro marcado com vocês. Agora são 9h10, com 12 graus de temperatura. Esperamos vocês amanhã no Café com a K, aqui na Rádio Web Sucesso Vale. Fábio, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Sucesso Obrigada, na tua nova jornada. Que Deus abençoe os teus caminhos. A todos nós. E a Sejamos nós todos. abençoados. Ótima semana para todos nós. Produção, obrigado pela manhã.